E a gente vai continuar falando sobre o Novembro Azul e para isso eu recebo aqui no estúdio o chefe do Serviço de Urologia do Hospital Regional do Vale do Paraíba, o Dr. Frederico Vilela. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de poder divulgar um pouquinho sobre o Novembro Azul e a saúde do homem. Doutor, primeira coisa, a gente quando fala de Novembro Azul, vem muita piada junto, né? É sempre um motivo de brincadeira entre os homens e isso acaba gerando muito preconceito, às vezes acaba até afastando. Então eu queria primeiro que o senhor falasse sobre a importância do exame, dos exames, né? Porque não é só um tipo de exame que se faz para prevenir, para identificar o câncer de próstata, mas eu queria que o senhor falasse da importância e do risco que a pessoa tem também se ela não fizer o diagnóstico para ter a ciência da doença ainda numa fase inicial. O exame para rastreio precoce do câncer de próstata é o exame de sangue, que é o PSA, antígeno prostático específico, e o exame digital da próstata, que é o grande algoz dos homens, né, o famoso toque retal. E o exame de sangue, ele faz o diagnóstico, mas ele deixa de fazer o diagnóstico em alguns casos, e geralmente nos casos mais agressivos da doença, que são os casos mais importantes da gente tratar. Para você ter uma ideia, 20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados exclusivamente pelo toque retal. Ou seja, o exame de sangue está normal e o exame de toque vem alterado e aí é feito esse diagnóstico pelo exame de toque. 20% é 1 a cada 5 casos. 1 a cada 5 casos o diagnóstico é feito pelo exame de toque retal. E geralmente são os mais graves? Geralmente são os casos mais graves, porque o exame de sangue, o PSA, ele é produzido pela célula prostática normal. Quando ele se eleva, existe alguma doença prostática ou alguma agressão à próstata. O câncer de próstata é uma célula prostática que se diferenciou daquela célula do órgão normal. Se essa célula se diferencia muito, ou seja, ela fica muito diferente daquela célula original, ela pode perder a capacidade de produzir esse PSA. E isso normalmente acontece, quando a célula se diferencia muito, ela acontece justamente nos tumores mais agressivos, costuma ser nos tumores mais agressivos. E daí a importância do exame digital da próstata, que é o que leva o homem, às vezes, a se afastar da rotina de rastreamento precoce do câncer de próstata. Tá certo. E aí a gente precisa entender quem precisa fazer esse exame. Quais são os grupos de maior risco que estão mais suscetíveis a esse tipo de câncer? Isso. O câncer de próstata, ele aparece nas idades mais avançadas. Então, a população em geral, os homens em geral, a partir dos 50 anos devem fazer o exame de rastreamento precoce. Algumas populações que têm um risco maior de desenvolver câncer de próstata devem começar aos 45 anos esse rastreio, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Quem que são esses? Essa população são os indivíduos negros, são os indivíduos que têm um ou mais parentes de primeiro grau e de segundo grau com câncer de próstata, e aí é uma coisa, a genética está intimamente relacionada ao câncer de próstata. Para você ter uma ideia, quem tem ou o pai ou o irmão com câncer de próstata tem 2 vezes maior chance de desenvolver câncer de próstata do que um homem que não tem esse risco. Quem tem 2 parentes de primeiro grau tem 6 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata. Daí o início mais precoce e a maior importância de fazer o exame nesses indivíduos. Além disso, a obesidade também está relacionada a câncer de próstata e a ingesta de proteína animal, de gordura animal, ou seja, o nosso churrasquinho do fim de semana está comprometido. A ingesta de gordura animal também está relacionada a um maior aparecimento do câncer de próstata. Isso descobriu-se que nos países onde tem uma ingesta muito grande de gordura animal, a chance de câncer de próstata, a incidência de câncer de próstata é maior do que naqueles países em que se come pouca gordura animal. Se a gente está falando de alimentação, obesidade tem muito a ver com estilo de vida, né? Ter uma vida mais saudável vai ajudar a prevenir a doença. Com certeza. Como várias outras doenças. Várias outras. O que mais mata hoje em dia são as doenças do coração.
Então, não adianta a gente só fazer o rastreamento também precoce para doenças da próstata, mas a gente precisa também ir investigar a parte cardiológica depois dos 40 anos, porque o que mais mata é a hipertensão, é diabetes, são as doenças coronarianas. E quando a gente fala em saúde do homem, a gente não pode pensar só na próstata. Claro. Né? A gente tem que pensar no homem como um todo. E aí entra todo o restante, né, da saúde do homem. Combater o diabetes, combater a obesidade, praticar atividade física, 50 minutos, 5 vezes por semana. Não precisa, não é bom, não é para fazer atividade extenuante, mas andar rápido, que isso vai, claro que depois de uma avaliação cardiológica para ver se está tudo bem, mas isso é importantíssimo. A mudança do estilo de vida é importante para a gente investir, é um investimento no futuro, é um investimento para a velhice. E o Novembro Azul se trata disso, é da saúde completa, não apenas do câncer de próstata. Exatamente. A gente foca muito no câncer de próstata porque é o segundo câncer mais frequente no homem. Em primeiro lugar são os cânceres de pele não melanoma. E depois vem o câncer de próstata. Para você ter uma ideia, pelo Instituto Nacional de Câncer, a expectativa é de 65 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é de 85 mil novos casos de câncer de próstata no ano. É muita gente com câncer de próstata. Se você vai reduzindo assim para o número de pessoas que têm a idade, onde vai ser mais frequente, para o número de homens, enfim, vai reduzindo bastante, é um índice de incidência bastante elevado, bastante relevante, elevado. Né? Exatamente. Tá certo. E aqui na região, vamos falar agora do Hospital Regional. Sim. Como que é o trabalho do Hospital Regional em torno do tratamento, principalmente? Lá não é feito diagnóstico, né? Um ou outro caso só que a gente faz o diagnóstico no Hospital Regional. O Hospital Regional, ele recebe os pacientes já com o diagnóstico realizado, quer seja nos ambulatórios médicos de especialidade do governo do estado, os AMEs, né? Aqui a gente tem o AME Lorena, a gente tem o AME São José, a gente tem o AME Litoral e agora está para ser inaugurado o AME em Taubaté. Ou quer seja pelas unidades básicas de saúde ou para as policlínicas municipais, onde tem um médico urologista. Então, se a pessoa quer descobrir se tem ou não, vai até um OBS, até um AME, isso, vai pegar o diagnóstico lá e possivelmente o tratamento vai ser feito no Hospital Regional. Exatamente. E aí como é que é feito lá? Existe uma rede do governo do estado, chamada Rede Hebe Camargo, que o município inscreve esse paciente na Rede Hebe e a Rede Hebe vai procurar rapidamente aonde vai ter uma consulta para ele. E a maioria dos pacientes costumam ir para o Hospital Regional para poder dar andamento no tratamento desses pacientes. Esses pacientes chegam, eles são avaliados por um urologista, que vai ver se é caso de cirurgia, ou se é caso de radioterapia, ou se é caso de tratamento com hormonioterapia ou quimioterapia. E no caso, se for cirurgia, vai ser tratado pela urologia. Se for radioterapia ou quimioterapia ou hormonioterapia, vai ser encaminhado para um oncologista ou para o radioterapeuta lá mesmo no hospital e poder dar continuidade ao tratamento. E a perspectiva para uma pessoa que é diagnosticada com câncer, ainda numa fase inicial, a gente está falando, né? Estimulando as pessoas a fazerem o exame para diagnosticarem cedo, de ter uma vida, de ter qual é o índice de cura e como que fica a vida da pessoa depois da cura? O tratamento, o diagnóstico precoce permite que por volta de 90% dos pacientes tenham cura quando tratados. É importante dizer que hoje em dia a gente tem dividido esses pacientes. A gente tem tumores mais agressivos e tumores menos agressivos. Existem tumores que são tão pouco agressivos que os cientistas descobriram que eles podem ser acompanhados, sem o tratamento e sem os riscos que eventualmente um tratamento pode trazer de alguma sequela. Então, uma vez feito o diagnóstico, esses pacientes são classificados em tumores de muito baixo risco, que eventualmente podem ser vigiados. Existe todo um protocolo para essa vigilância, um protocolo bastante seguro. E tumores de risco intermediários e de alto risco, que dependendo do paciente, dependendo
da vontade do paciente, dependendo de toda uma explicação que é dada, ele vai optar ou por radioterapia ou por cirurgia neste momento. Existem novos tratamentos que estão sendo desenvolvidos, mas hoje o que a gente tem cientificamente comprovado de eficácia em tratamento é cirurgia e radioterapia. E isso depende muito da expectativa de vida do indivíduo, do que ele espera para tudo isso. Então, hoje em dia, as investigações em câncer de próstata vêm evoluindo muito e cada vez mais, a gente está fazendo um tratamento mais aplicado àquela pessoa, direcionado àquele paciente, de acordo com as expectativas dele e de acordo com a necessidade dele. E não simplesmente passando uma receita de bolo para todo mundo. É caso a caso, né? Caso a caso. Tá certo. E quando a gente fala também de Novembro Azul, não é só câncer, a gente estava falando da saúde do homem de uma forma mais completa, o senhor mencionou aqui doenças do coração, mas na área da urologia mesmo, tem, principalmente com homens mais velhos, tem diversos tipos de situações que podem acometer os homens, principalmente em disfunção erétil, né? Qual que é a incidência disso? Como que pode ser o tratamento? Como que o homem pode procurar a alternativa correta para tratar essas situações? Quando a gente fala em saúde, a gente fala que o indivíduo precisa estar evoluindo plenamente de acordo com todas as suas funções vitais. E a gente precisa envelhecer com saúde, a gente precisa envelhecer valendo a vida, né? Então, a gente, como diz um grande amigo meu, a gente precisa de mais vida nos anos, mais do que anos na vida, né? A gente precisa viver muito bem. E uma das coisas que faz falta para muitos homens é a parte de ereção, a parte de libido. Hoje em dia, a gente conhece que alguns homens desenvolvem uma baixa de testosterona natural que pode vir a prejudicar a parte de energia dele, a parte cognitiva dele, as funções do dia a dia dele, incluindo alterações de vontade, de sexo, libido e de